Glória ao nome do Senhor Jesus. Surge então a grande pergunta: o que fazer para ser salvo? O que uma pessoa tem que fazer para ser salvo? O que nós responderíamos para essa pessoa? Ora, há muitos pensamentos acerca disso, há muitos conceitos, há muitas estruturas criadas pelo homem acerca desse assunto em relação a ser salvo, como ser salvo. Algumas igrejas vão colocar os seus costumes em jogo. Se a pessoa não seguir aquelas regras de costume, ela não vai ser salva. Se a pessoa não cumprir alguns requisitos que a Bíblia exige, ela não será salva. Tá? Há igrejas que vão requerer costumes, outras vão requerer a obediência à prática de alguns textos ou de todos eles. Enfim, existe muitos pensamentos acerca desse assunto. Como ser salvo? O que uma pessoa tem que fazer para ser salva? Aleluia! Bom, eu sempre gosto de usar a Bíblia para responder nossas perguntas acerca daquilo que ela está falando e revelando. Então, vamos usar a palavra de Deus e exclusivamente a Bíblia para responder essa pergunta. Como ser salvo? O que fazer para ser salvo? Qual comportamento tenho que ter para ser salvo? O que eu não posso fazer que pode comprometer minha salvação? São estas as perguntas mais corriqueiras, mais comuns acerca da salvação das pessoas. Capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos, versículo de número 9. Nós iremos ver aqui alguns pontos importantes para que alguém seja salvo, tá? Para que alguém seja salvo. Vamos ler do versículo 8 para melhor termos compreensão. Mas que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Ou seja, quando alguém está ouvindo a pregação da palavra, a pregação do evangelho, está ouvindo falar de Jesus, naquele exato momento, o que acontece? A palavra está perto dela. Ok? Está na boca dela e no coração dela. Como assim, pastor? Ou seja, quando a pessoa está ouvindo a palavra está perto dela porque ela está alcançando com a sua audição. Está na boca porque agora ela está começando a compreender. Então ela pode falar. E está no coração porque a palavra vai perfurando até alcançar o coração dela. A saber, continua o texto de Romanos capítulo 10, agora o versículo 9. A saber, se com a tua boca, ou seja, quer saber como ser salvo? Quer saber como essa palavra alcança o seu coração? Quer saber como essa palavra está na sua boca? Quer saber como essa palavra está perto de você? Como ser salvo? Aí ele fala, a saber, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, não é como Salvador. Vou repetir. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, não é como Salvador. Acontece que pego esse texto aqui e parece que lê Salvador. Se o confessares como teu Salvador. Não. Se confessar como Senhor. Jesus não pode salvar pessoas sobre quem ele não é Senhor. Ele só pode salvar quem o reconhece como Senhor, como governo. Aleluia! Porque é justamente isso que nós nos tornamos em Jesus, de Jesus, quando somos salvos. O que, pastor? Escravos. E é isso que o Senhor se torna de nós quando nos salva. O que é, pastor? Senhor. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você foi comprador. Logo, você tem um dono. E para você ser de fato propriedade desse dono, você tem que reconhecer ele como seu Senhor. Jesus não quer ser apenas o teu Salvador, ele quer ser o teu Senhor. Gente, Salvador todo mundo quer.
Todo mundo quer um Salvador, mas ninguém, quer dizer, não vou dizer ninguém, mas pouquíssimos entre todo mundo quer ter um Senhor sobre a sua vida. Todos querem a bênção, mas não querem obedecer ao abençoador. Todos querem prosperar, mas não querem servir com alegria, com sua prosperidade, aquele que lhe prosperou. Querer as coisas é fácil, servir com as coisas é difícil. Então, o Senhor te salva para ser teu Senhor. Vou repetir de novo. O Senhor te salvou para ser teu Senhor. Não teu servo, mas para ser teu Senhor. Se Ele não pode ser teu Senhor, Ele não pode ser teu Salvador. E nós temos que ser claros com as pessoas. Temos que ser transparentes em nossa mensagem para as pessoas. Venha, o Senhor quer ser o teu Senhor, o teu dono. Aleluia. Paulo falava assim: eu, Paulo, prisioneiro do Senhor. Paulo sentia-se prisioneiro de Cristo, não de Roma. Porque ele entendia que Jesus era o seu Senhor, não apenas o seu Salvador. Nas suas cartas ele sempre falava Paulo. Deixa eu ler aqui uma. Olha só, olha como é que Paulo, ele identificava Jesus a respeito dele mesmo, Paulo, tá? Como que ele via Jesus? Qual era a visão dele e de Cristo? Olha só, Romanos capítulo 1, versículo 1. Não, veja isso aqui. Olha esse texto aqui. Isso aqui está em todas as cartas de Paulo praticamente. Tá? Ele fala assim, ó, Paulo, escravo de Cristo Jesus. Peraí, calma aí. Presta atenção. Paulo, pastor, aqui tem servo, é escravo. Tá? Servo é escravo. É porque a palavra servo é uma palavra que agride menos o nosso orgulho, o nosso ego. Então por isso colocaram o servo, que agride menos. Mas a realidade, o fato é, Paulo, escravo de Cristo Jesus. Você é escravo de Jesus? Sou não, pastor. Então você não está salvo. Você não está salvo. Você pensa que está, mas não está. Se Jesus não puder governar a sua vida, ele não quer saber de salvar você. Pastor, tenha certeza disso. Tenha certeza disso. De novo. Paulo, escravo de Cristo Jesus, apóstolo chamado. Primeiro eu sou escravo, depois eu sou chamado. Primeiro eu sirvo, depois eu passo a cumprir meu ministério. Primeiro eu sou liderado, depois eu começo a liderar. Primeiro eu aprendo, depois eu ensino. Primeiro eu sento, depois eu fico de pé para ensinar. Paulo, escravo de Cristo Jesus, apóstolo chamado, separado para o evangelho de Deus. Meu Deus, isso aqui é muito forte, gente. Paulo, meu nome é Paulo, sou escravo de Cristo Jesus. Por quê, Paulo? Porque eu fui comprado. Aleluia. E que maravilha que eu fui comprado. Por quem? Por Cristo Jesus. Quando ele me comprou, eu entendi que ele é meu Senhor, eu sou escravo dele, ele me chamou para o apostolado. Mas primeiro eu sou escravo, depois é que eu vou receber uma unção para cumprir uma função. A minha primeira função não é liderar, é ser liderado. A primeira função não é ser servido, é servir as pessoas. Escravo de Cristo Jesus, chamado para apóstolo. Meu Deus, isso aqui é poderoso. Separado, santificado para o evangelho de Deus. Não é dos homens, é de Deus. Você não pode ter compromisso com o que as igrejas pregam. Não pode. Você não pode estar preso ao que as igrejas pregam. Não pode. Você tem que ter compromisso com a palavra. Tem que estar preso ao que diz a palavra. Você deve satisfação do que você prega à palavra.
A palavra, ao evangelho de Deus. Pastor, qual é o evangelho de Deus? Cristo Jesus. Jesus Cristo é o evangelho de Deus. O evangelho de Deus é uma pessoa, não é uma estrutura teórica. Não, é uma pessoa. Jesus é o evangelho de Deus. Então, olha o texto. A saber, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Serás salvo. Ou seja, se a pessoa não confessou com a boca Jesus como seu Senhor e não crê no coração que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos por Deus, não está salva. Não está salva. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Ela pode cumprir todos os requisitos da igreja. Ela pode cumprir todos os mandamentos da igreja. Ela pode cumprir toda a regra da arte da igreja. Todo o regime interno. Sabe, ela pode cumprir até toda a Bíblia. Mas se ela não crê dentro dela que Jesus foi ressuscitado entre os mortos, não está salva. Se ela não confessa Jesus como Senhor, não está salva. Gente, quem fala isso não sou eu, o texto. Quem está dizendo isso é o texto, não é eu não. Lê o texto. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração crer dentro, a fé vem de dentro, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não tem um protocolo, gente, não tem aquela monte de regra, se você cometer isso aqui, você perde a salvação, se você fizer isso aqui, você vai ser salvo. Não, acaba com isso aí, tira isso aí, isso é invenção de homem, invenção de homens, acaba com isso aí. Você não tem que fazer obra alguma para ser salvo. Pastor, não tem um texto que fale isso. Não tem. Já li 53 vezes a Bíblia toda. Não tem um texto que fale isso. Que tem que fazer isso, aquilo, isso, aquilo para ser salvo. Não tem. Porque se você puder fazer para ser salvo, então a salvação não é pela graça, a salvação é pelas tuas obras. Vou repetir. Se tuas obras te salvam, então a salvação não é pela graça, a salvação é pelas tuas obras. E a Bíblia me diz que a salvação é pela graça, não pelas obras. Vamos lá. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Capítulo 2 de Efésios. Versículo 8. Olha só. Pois pela graça sois salvos. Pelo quê? Pelas tuas obras? Pela graça. O que é graça? Graça é a ausência de obras. Graça é a ausência de obras. Se tem obras, não é graça. Ele está falando. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus, pastor? A graça e a fé. Tanto a graça que te salva como a fé que te faz chegar à graça, tudo vem de Deus. A fé que você tem para quê na graça foi uma fé que Deus colocou em você. A fé vem dele, não vem de você. Gente, nada de bom vem de nós sem Deus. Nada de bom vem de você sem Deus. Nós só prestamos ligados em Deus. Pronto, está resolvido. É pela graça. Não é pela obra não, gente. Você pode fazer tudo que você quiser. Nada que você faça te salva. O que te salva não é o que você faz, é o que Cristo fez por você na cruz. Deus te abençoe. Eu te encontro na próxima aula, no próximo vídeo.